Bom, vamos começar então com o bloco... Bloco o quê, pelo amor de Deus? Bloco 7. Bloco 7 das nossas questões do CESP de administração pública, tá bom? Bora lá. A primeira questão diz o seguinte: a criação do DASP foi uma importante iniciativa no processo de modernização do setor público no Brasil, inserindo no setor público o espírito gerencial e fazendo com que a burocracia fosse repensada, tendo em vista o cliente e a qualidade na prestação dos serviços públicos. Bom, vamos parte por parte, porque ele diz o seguinte: a criação do DASP foi importante iniciativa no processo de modernização do setor público no Brasil. Perfeito, até aí tudo bem, porque o DASP veio justamente para burocratizar a máquina pública, implementar a burocracia, tá certo? Inserindo no espírito público o espírito gerencial. Não. Inserindo no setor público o espírito burocrático. E fazendo com que a burocracia fosse repensada. Aí não, aí o resto já não encaixa mais. Tendo em vista o cliente e a qualidade na prestação dos serviços públicos. A última parte é só gerencial. Não é nada da administração burocrática implementada pelo DASP. Pessoal, o DASP veio para eliminar as práticas patrimonialistas. O que estava acontecendo lá atrás, no patrimonialismo, corrupção e nepotismo. O DASP veio trabalhar em cima do tripé da máquina pública: recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais. Veio instituir o concurso público para implementar a meritocracia. Veio dar estabilidade ao servidor público para eliminar aquelas práticas patrimonialistas de que cada político eleito demite todo mundo e contrata os seus. Tá certo? Então, o DASP não veio para implementar a administração gerencial. Isso a gente vai ter o plano diretor de 1995, tá bom? Não o DASP. O DASP veio em 1936, 1938, dependendo do livro. Então, a primeira está falsa. Menina, quando eu falo, eu fico engelhando o rosto, né? Tô vendo já as linhas de expressões. Já tô usando um creme para evitar essas linhas, para preencher essas linhas de expressão. Vou já ter que usar um botox aqui na minha testa. Segunda, a administração pública burocrática se instalou no Brasil visando acabar com o patrimonialismo vigente. Perfeito! Conseguiu? Não. Infelizmente, ainda hoje, nós temos práticas patrimonialistas que ainda acontecem. Tá certo? Verdadeiro. Terceira, a administração patrimonialista representa uma continuidade do modelo inspirado nas monarquias e prevalecente até o surgimento da burocracia, sendo a corrupção e o nepotismo inerentes a esse modelo. Perfeito até aqui. Pessoal, o patrimonialismo não é que foi uma forma de administração pública idealizada, pensada, de jeito nenhum. Foi uma forma de administração pública imposta, tá certo? Quando a gente fala de imposta, é porque ela foi surgindo de práticas da época da monarquia. Então, simplesmente foi acontecendo, tá? Ninguém pensou no patrimonialismo: eu vou ter a corrupção e o nepotismo como características minhas, de jeito nenhum, tá? Na verdade, o patrimonialismo foi surgindo de práticas da época da monarquia e aí a burocracia veio para tentar eliminá-la, tá bom? Corrupção e nepotismo são características dela. Muito bem. Aos cidadãos se concedem benesses, em vez da prestação de serviços. E a relação entre o governo e a sociedade não é de cidadania, e sim de paternalismo e subserviência. Perfeito. Quando o governo faz alguma coisa para a população, é como se fosse um favor. E não é uma relação de exigência que o cidadão tem, e sim de paternalismo, de proteção, de subserviência. Perfeito. A terceira questão. Quarta, na burocracia weberiana, o funcionário tem determinada a sua forma de agir, de acordo com rotinas pré-estabelecidas. Perfeito. Já me perguntaram, a burocracia weberiana é diferente da burocracia? Não. Apenas é porque o pai da burocracia é o Max Weber. E muitas vezes é o nome dado do pai à sua criatura. Não é assim? Então, olha só isso aqui. A burocracia tem 3 características: profissionalismo. Lembra disso?
impessoalidade e formalismo. Então, a burocracia vai estabelecer regras, normas, formas, leis para que os recursos possam ser utilizados. Então, na burocracia weberiana, o funcionário tem determinada sua forma de agir, de acordo com rotinas pré-estabelecidas. Essa é uma característica do formalismo. Muito bem. Quarta questão verdadeira. Eu vou contar logo, que eu não sou nem baú para guardar segredo. Acabei de ir ao banheiro, aqui no EVP, aqui em Fortaleza, e adivinha o que é que eu encontrei no lixo? A fralda do filho da Lidiane. E eu morri de raiva, porque eu estava aqui ontem à tarde quando ela veio. E ela foi embora, eu fui embora tipo 6h45, e ela parece que veio 6 horas. 5h45 e ela veio 6 horas. Aí eu acabei de ver e nem vi o bebê. Ai, que raiva. Vou lá pra casa dela pra poder ver. Isso é uma injustiça. Os meninos viram antes do que eu, o bebezinho. Hoje é a maior linda do mundo. Então bora lá. Vou já trazer a fralda pra você ver. Não, mentira, eu vou trazer não. Tá? Quinta questão. No estado patrimonial, a gestão política se confunde com os interesses particulares. Verdade. Não há separação entre interesse público e interesse privado. Ao passo que, no modelo burocrático, prevalece a especialização das funções, perfeito, profissionalismo. E a escolha dos candidatos aos cargos e às funções públicas é pautada pela confiança pessoal. Isso no patrimonialismo. Deixa eu só ler de novo para ver se ele está falando dessa última parte, porque se essa confiança pessoal está relacionada ao patrimonialismo, está verdadeiro. Se essa confiança pessoal está associada à burocracia, está falso. Então, bora lá. No estado patrimonial, a gestão política se confunde com os interesses particulares, ao passo que, no modelo burocrático, prevalece a especialização das funções. E a escolha dos candidatos aos cargos e às funções públicas é pautada à confiança pessoal. Está se referindo ao estado patrimonial. Perfeita. Questão 5, verdadeira. Já na burocracia, a escolha de candidatos é pautada no mérito. Tá bom? Sexta. Uma das primeiras reformas empreendidas pelo governo de Vargas, visando a racionalização da administração pública, foi a criação das primeiras carreiras burocráticas. Perfeita. O DASP veio instituir o plano de cargos e carreiras, deu estabilidade ao servidor público, veio instituir o concurso público, estabelecer regras e normas para o uso dos recursos. Perfeita. Sexta. Sétima. A necessidade de documentar e formalizar todas as comunicações por escrito pode conduzir ao excesso de formalismo e documentação. Verdade. Inclusive, essa aqui foi uma das disfunções da burocracia. Foi justamente isso. A necessidade de documentar tudo o que acontecia fez com que fosse surgindo excesso de formalismo, excesso de requisitos, excesso de normas, excesso de papéis. Perfeito. Oitava. A implantação da administração pública burocrática é uma consequência da emergência de um capitalismo moderno no Brasil, à época. Perfeito. A burocracia foi necessário ser implementada porque o capitalismo estava começando a pressionar e exigia uma separação entre bem público e bem privado, interesse público e interesse privado. Perfeito. Nona. A burocracia weberiana é uma forma de organização, óbvio. Burocracia significa organização do trabalho, cujas consequências desejadas resumem-se à previsibilidade do comportamento das pessoas que nela atuam. Perfeito. A burocracia achava que, estabelecendo regras e normas, eu saberia exatamente o que iria acontecer dentro da empresa. Me acompanhe aqui no quadro para ver algumas características que você precisa lembrar da burocracia. Burocracia. Que para poder... Burocracia. Muita gente acha que a burocracia significa excesso de regras, excesso de normas, de jeito nenhum. Burocracia. O que é que burocracia significa? Organização do trabalho. Tá certo? E aí? Burocracia significa divisão do trabalho,
Agora a gente vai ter estabelecido quem é que vai fazer o quê. Autoridade, direito de mandar, direito de exigir obediência, responsabilidade, tem que executar adequadamente as atividades de acordo com a confiança depositada, departamentalização, impessoalidade. É necessário ser impessoal, não levar para o lado pessoal. É necessário o estabelecimento de regras, normas. É necessária a contratação dos indivíduos de acordo com o mérito, de acordo com a capacidade profissional. É necessário estabelecer uma hierarquia. A divisão do trabalho leva a uma especialização. Então, olha só que, na verdade, burocracia significa organização do trabalho. Não é assim? Muito bem. Continuando. Opa. Nona questão já foi, 10ª. Diz o seguinte. Fila constante em frente aos postos de atendimento das organizações inclui-se entre as características da teoria da burocracia weberiana. Cuidado. Essa não é uma das características, essa é uma das disfunções, uma das práticas, tá certo? Então, esse excesso de filas não é uma das características da teoria, de jeito nenhum. Em nenhum momento o Weber dizia assim, eu quero filas enormes, de jeito nenhum. Falso. 11. A administração pública burocrática se alicerça em princípios como profissionalização, perfeito, treinamento sistemático, perfeito, impessoalidade e formalismo, perfeito, que são abandonados, que à medida que a administração pública gerencial, calcada na eficiência e na eficácia, se sobrepõe ao modelo burocrático. Não são abandonados, são respeitados, são considerados. Falsa questãozinha 11. Questãozinha 12. Para a administração pública burocrática, o interesse público é frequentemente identificado com a afirmação do poder do Estado. Perfeito, até aqui. A administração pública gerencial nega essa visão do interesse público, relacionando-o com o interesse da coletividade e não do Estado. Perfeito. A administração burocrática ela é caracterizada por uma administração autorreferida, que é uma administração voltada para as suas próprias necessidades. Já a administração gerencial é a administração voltada para o mercado, para a coletividade, para o bem público. Perfeito. 13. As ações rumo a uma administração pública gerencial foram consolidadas com a promulgação da Constituição Federal de 88. Ao contrário, a Constituição Federal de 88 é considerada um marco de retrocesso na evolução da administração pública gerencial, já que retirou da administração indireta a flexibilidade adquirida com o Decreto-Lei nº 200 e que exigia para que a administração direta e indireta seguisse as mesmas regras. Então foi um retrocesso e não fez foi ajudar. Falso. 14. A administração pública gerencial está voltado para o atendimento às demandas dos usuários dos serviços e a obtenção dos resultados. Perfeito. Apoia-se fortemente na descentralização e na delegação de competência. Perfeito, que é justamente dar mais autonomia aos níveis inferiores. E define indicadores de desempenho, o que está associado à adoção de contratos de gestão. Perfeito. Ele justamente vai procurar estabelecer indicadores, que são os resultados que são pretendidos, para que na hora de fazer uma avaliação, eu consiga comparar com algo. Eu queria que estivesse nesse nível. Qual é o nível que a gente está? Precisamos melhorar ou estamos bem? Perfeita, 14. 15. A nova gestão pública é um movimento mundial de discussão e práticas transformadoras da gestão pública, que se baseou originalmente no princípio da eficiência. Perfeito. O governo estava altamente endividado.
a gente tinha uma crise do Estado generalizada a nível mundial. E aí, viu-se a necessidade de elaborar uma nova forma de administração pública, onde eu iria procurar reduzir os custos. Só que não é uma redução de custos a qualquer custo. Olha só, fica até redundante, né? É uma redução de custos mantendo um bom resultado, ou indo em busca de um bom resultado. Perfeito. Questãozinha 16. Entre as razões que justificam o advento da nova gestão pública estão o esgotamento do paradigma keynesiano, a globalização, a reestruturação produtiva e a crescente incapacidade da sociedade civil em prover bens públicos. Pessoal, quem tinha incapacidade de prover bem público era a instituição pública. Estava altamente endividada, a execução dos seus serviços, o oferecimento dos seus serviços era altamente cara. Então isso está falso. O que é que ajudou para a criação de uma nova forma de administração pública? O esgotamento das formas de intervenção do Estado. Vários estados estavam intervindo de diversas formas e não estavam conseguindo. A obsolescência da burocracia. A burocracia já não conseguia atender às necessidades do Estado. E a crise fiscal. Os governos estavam gastando mais do que conseguiam arrecadar. Tá certo? Então essas são as das 3 razões principais para o surgimento da administração gerencial e não o que está aqui. Tá bom? Então tá falso, é 16. 17. O movimento da nova gestão pública preconizava uma quebra de paradigmas na gestão de organizações públicas a partir da introdução de mecanismos de gestão por resultados. Perfeito. Formas contratuais de gestão, perfeito. Maior autonomia e flexibilidade administrativa, perfeito. Foco no cliente, beneficiário do serviço, ou atendimento e pagamento de funcionário por produtividade, por desempenho, perfeito. Então essas são as novas características da administração gerencial. Pega essa questão aqui como para você estudar de verdade, para poder ver se consegue entrar por osmose uma das características principais. 18. Uma abordagem contemporânea da administração pública apresenta características que transcendem a visão tradicional, estrita e específica. Transcende a visão tradicional. Desse modo, a função de planejamento, por exemplo, amplia-se para abarcar a análise de políticas com seus impactos e variações resultantes da maneira como são implementadas. Perfeito. A gente vai visualizar aqui que a gente vai ter um planejamento onde eu vou analisar as consequências das decisões. Um planejamento baseado em cenários. O setor de recursos humanos, por outro lado, não se limita ao recrutamento, seleção e classificação, passando a tratar também de crescimento e desenvolvimento do funcionário, motivação e tratamento equitativo. Perfeito. Isso é a gestão contemporânea. Não algo simplesmente operacional, metódico, e sim algo inovador. Perfeito. 19. A implementação de centrais integradas de atendimento ao público é um exemplo de implementação de mecanismos e instrumentos relacionados à nova gestão pública no Brasil. Perfeito. Esse negócio de estabelecer mecanismos para avaliação, para atendimento ao público, são uma das ferramentas da administração gerencial. 20. A proposta da reforma gerencial, contida no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, é a estratégia de modernização da administração federal que, em geral, mais se aproxima da proposta da nova gestão pública. Muito bem. O plano diretor ele veio justamente estabelecer que mudanças eram necessárias, ou seriam necessárias, para que a administração gerencial fosse implementada. Opa, falta 21. O planejamento estratégico, por ser instrumento exclusivo do setor privado, já está falso, não se insere entre as práticas defendidas na gestão pública. Falso. Se não fosse inserido, para que é que a gente está estudando, né? O governo precisa sim pensar no longo prazo. 22. Na nova gestão pública, a valorização das estruturas burocráticas sobrepõe-se à flexibilidade e ao foco em resultados. Está o oposto, né? A flexibilidade, o foco nos resultados se sobrepõe das estruturas
hierárquicas, burocráticas, inflexíveis. Falso. 23. A satisfação do cidadão, obtida por meio da melhoria do atendimento, da simplificação de processos e da redução das filas e dos tempos de espera em órgãos públicos, é um dos princípios norteadores da nova gestão pública. É óbvio. Satisfação do cidadão, simplificação dos processos, redução de filas e tempo de espera, são princípios que norteiam a nova gestão pública. Melhores resultados. 24. Para a administração pública gerencial, ao contrário do que ocorre na administração pública burocrática, a flexibilização de procedimentos e a alteração da forma de controle implica a redução da importância e, em alguns casos, o próprio abandono de princípios tradicionais, tais como a admissão segundo critérios de mérito, a existência da organização em carreira e sistemas estruturados de remuneração. Esses princípios tradicionais que existiam na burocracia não foram substituídos na administração gerencial. Ao contrário, continuaram sendo respeitados. Falso. 25. Nas organizações burocráticas, as regras e as ações estão condicionadas a comunicações formais escritas. Perfeito. Nas instituições estatais, em particular, quando não houver autorização para determinada iniciativa, é imprescindível a pertinência e a adequação da respectiva documentação para efeito comprobatório e, sendo o caso, eximir seus autores de qualquer responsabilidade. É o que acontecia na prática na administração burocrática. Como não existia autorização, então não fazia. Hoje em dia, não. Hoje em dia existe a flexibilidade para tentar resolver esse problema. Perfeito. Me acompanha aqui no quadro que eu vou te mostrar uma estrutura. Espera aí. Olha só. Quando a gente estava na burocracia, o que se preocupava, a preocupação básica era apenas no processo. Então, o que é que acontecia na prática? Na prática, se não existisse a autorização para a execução desse processo, a primeira coisa que o funcionário fazia era, eu não tenho culpa, é que a gente não recebeu a documentação necessária. Então, infelizmente, acontecia um abandono do cidadão e do funcionário. O funcionário era abandonado pelo governo. Já na administração gerencial, a preocupação aqui é o cidadão. E como o foco é o cidadão, eu preciso da flexibilidade. E essa flexibilidade vai ser visualizada já em muitas leis, em muitas portarias, onde eles vão buscar o melhor resultado. Então, por exemplo, é necessário a licitação, mas existem casos de dispensa. É necessário, muitas vezes, por uma questão de urgência, tomar medidas de emergência e não esperar simplesmente determinados documentos. Tá certo? Então, infelizmente, isso acontecia. 26. Atualmente, o modelo vivenciado pelo Estado brasileiro é o da administração pública patrimonialista. Ave Maria! Isso aqui é só para aquele negócio do aventureiro não zerar. 27. A PSO resolveu um dos dilemas pós-burocráticos, que era o conflito entre a lógica fiscal e a lógica gerencial, na medida em que aproximou a administração pública do sistema da gestão vigente na iniciativa privada. Pessoal, realmente a PSO, ele aproximou essa parte de administração pública do sistema vigente da instituição privada. Mas olha o que ele fala no comecinho. A PSO resolveu um dos dilemas pós-burocráticos, que era o conflito entre a lógica fiscal e a lógica gerencial. Pessoal, ainda nós estamos em um processo de transição. Ainda existe muito essa parte de lógica fiscal e lógica gerencial que ainda não foi resolvida. Porque preste atenção o que é que a gente tem aqui.
aqui está falso. Presta atenção. Eu preciso ter bons resultados, tá certo? Para ter bons resultados, eu preciso flexibilizar. O problema é que quando eu flexibilizo, a primeira coisa que vai começar a surgir é a corrupção. Então, às vezes, essa flexibilização termina tornando a gestão pública mais cara. Então, eu termino gastando mais do que eu consigo arrecadar. Então, quando eu preciso economizar, eu termino enrijecendo. E aí, infelizmente, eu não consigo resultados tão positivos. Então, esse dilema, esse problema de flexibilizar, restringir, termina ainda acontecendo. A PCO vem com o objetivo de resolver esse dilema, mas ainda não foi implementado. Ainda não tem resultados adequados. Estamos em um processo de transição. Tá certo? Muito bem. 28. A administração pública, com foco no cliente, visa a construção de uma gestão eficiente, mesmo que os valores democráticos tenham de ser abandonados. Falso, a gente já viu, está cansado de saber que esses valores democráticos não vão ser abandonados. 29. As organizações governamentais recebem claros sinais do mercado e conseguem avaliar facilmente a necessidade dos seus clientes. Falso. Quem recebe claros sinais do mercado é a instituição privada, pois ele consegue visualizar quando o cliente está satisfeito ou insatisfeito de acordo com a oscilação da demanda. Já na instituição pública, não. Independentemente do cidadão estar satisfeito ou não, a demanda termina sendo constante. Então, ele tende a perder essa comunicação. Então, quem recebe claros sinais do mercado é a instituição privada, não a instituição pública. 30. A administração pública voltada para o cliente menospreza a qualidade dos serviços, uma vez que o seu objetivo é atender à demanda do cidadão no menor prazo possível. É óbvio que isso aqui está falso. Eu não posso menosprezar a qualidade do meu serviço. Qualidade vai depender das necessidades do meu cidadão. E eu vou querer ter um bom resultado. Eu vou querer reduzir custos, eu vou querer ter um bom resultado, que é eficácia, eu vou querer reduzir custos, que é eficiência, mas sem afetar a qualidade. Então está falsa 30. 31. A gestão com foco no cliente pode ser facilmente adaptada da administração privada para o setor público, desde que a aplicação de alguns princípios básicos que regem as organizações públicas, tais como igualdade e transparência, seja amenizada. Ao contrário, se eu quero o melhor resultado, eu preciso ter mais transparência, eu preciso ter mais igualdade. E mais, toda vez que fala esse negócio, é fácil adaptar algo de algo, geralmente a questãozinha está falsa, porque vai depender do tipo de empresa. 32. Uma das principais características de uma administração pública com alto desempenho é a reestruturação dos seus serviços e processos de trabalho para satisfazer as necessidades dos seus clientes. Verdade. Para poder atender às necessidades do cliente, a instituição pública precisou fazer algumas alterações, como, por exemplo, a descentralização, dar mais autonomia aos níveis inferiores. Em vez de ter uma administração autorreferida, voltada para suas próprias necessidades, foi implementada uma administração voltada para o mercado. Em vez do treinamento ser um treinamento voltado para o plano de cargos e carreiras, foi um treinamento voltado para as reais necessidades do Estado. Em vez de ter estruturas verticais cheias de níveis organizacionais, as estruturas são caracterizadas por serem horizontais, enxutas. Em vez do foco no processo, foco no resultado, foco no cliente. Em vez de controle a priori, controle posteriori. Não é que vai substituir 100%, mas o foco principal vai mudar. Então, inúmeras mudanças, inúmeras reestruturações, reorganizações foram necessárias para que as necessidades do cliente fossem atendidas. Questão 32, verdadeiro. Estou falando rápido demais, né? É porque estou começando a ficar cansada, já sempre acontece isso. Quando começa a falar rápido demais é porque já começa a ficar muito cansada. Por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua com esse nosso bloco. Até lá.